Começando a gravação. Boa tarde ou boa noite, bom dia para quem está assistindo a gravação. Hoje a gente retoma nossas aulas, né? Ficamos praticamente 3 semanas sem aula. A primeira semana foi uma aula assíncrona. A segunda semana a gente teve aquela chuva, né? Que era um momento de dúvidas. Eu fiquei atendendo vocês pelo WhatsApp. Alguns de vocês tinham dúvidas. Na semana passada, vocês foram liberados para participar da Semana de Ciência e Tecnologia, e agora a gente retoma. Antes de eu passar para um conteúdo novo, eu queria saber com vocês que estão aqui. Tem dúvidas da parte de capacitores, indutores, dos geradores? Tem alguma pergunta? Aqui no chat, tranquilo. Bom, agora já está de boa, então. Bom, se vocês tiverem dúvidas, fico à disposição a qualquer momento, mesmo que a gente já tenha passado o conteúdo, vocês sabem que a gente pode retomar, né, a qualquer momento, tá bom? Então, seguindo o nosso planejado, a gente sai agora do que a gente chama de regime contínuo e entra no que a gente chama de regime alternado. A energia que chega na tomada da nossa casa não é bem a energia que a gente estava estudando, né? Não é bem aquela tensão e aquela corrente que a gente veio estudando há bastante tempo. Ela não é o mesmo valor o tempo todo, tá? Ela é um regime senoidal. Vocês já viram seno e cosseno em matemática ou isso ficou para o segundo ano? Trigonometria. Tá. Então, no Instituto, vocês ainda não tiveram trigonometria, né? Nós aqui em eletricidade, a gente opta por não entrar a fundo na matemática, justamente por esse motivo. Geralmente, a gente chega nessa parte do ano, né? E matemática ainda não chegou na trigonometria ou deixou para o ano seguinte, tá? A programação de matemática, ela deixa esse conteúdo para frente. Para a gente não entrar nessa questão, nós em eletricidade falamos do comportamento, né, da corrente, da tensão, sem entrar na fórmula matemática, tá? É uma abordagem que eu e alguns professores trazemos faz já algum tempo, tá? Então, na ementa está lá que a gente abordaria isso, mas a gente deixa um pouquinho para frente. Se fosse um curso de eletrotécnica, que vocês fossem usar isso, né, muito a fundo, aí sim, eu acho que compensaria a gente entrar nessa matemática antes do pessoal da matemática em si. Bom? O que né, ajudaria para a gente se vocês tivessem visto trigonometria? A gente teria esse jeitão da tensão e da corrente, mais claro para vocês. O que antes, então, da gente falar sobre o que é regime alternado e o que é regime contínuo, a gente precisa entender? A gente precisa entender o que é uma coisa contínua e o que é uma coisa alternada. Um sinal, uma grandeza, né? Imagina que eu tenho uma velocidade. Eu vou daqui de Ribeirão para Sertãozinho. E eu mantenho essa velocidade sempre a 90 km por hora, porque eu não quero ser multada, mas eu quero, né, chegar o mais rápido possível. A maioria do trecho aí é 90 km por hora. Isso é uma velocidade contínua. Ela é igual o tempo todo, tá? Não, eu estou indo para Sertãozinho, mas eu consigo variar a minha velocidade. Eu sei que tem um pedacinho que é 90 km por hora
e outro pedacinho que é 110. Depois volto para 90. Depois vai para 110 de novo. Então, eu fico fazendo essa alternância entre 90 e 110, 90 e 110, 90 e 110. Isso é um regime alternado, tá? Como você vai do 90, pula para o 110, você faz isso de uma vez, você faz isso devagarzinho, se você faz isso mais ou menos, isso é a trigonometria, no caso lá da nossa corrente de tensão, a trigonometria fala como você vai de um valor para o outro, do valor menor possível para o valor maior possível. É uma onda no formato de um seno, é uma onda no formato de um cosseno, tá bom? Por isso que eu perguntei da trigonometria. Mas para a gente, fica tranquilo. O que eu quero que vocês entendam, a princípio, é o que é a diferença entre ser contínuo e ser alternado. Isso foi tranquilo? Certo. Tá bom. Então, agora a gente precisa definir outras duas coisas, que se chamam período e frequência. Vocês, na física, já estudaram período e frequência ou não? Bom, eu vou assumir que vocês não estudaram período e frequência na física. A gente precisa definir o que são essas duas, né, grandezas. O período ele está relacionado com um tempo, tá bom? O período é o tempo entre um evento e o evento igual a ele. Tá? Se eu estou indo de Ribeirão para Sertãozinho, eu comecei em 90, depois fui para 110, depois voltei para 90, depois fui para 110. O período entre eu ir de 90 e voltar a 90 é o intervalo de tempo. Imagina que eu fiquei 10 minutos a 110. E em eventos, né, similares, né, no caso nosso aqui, esse período ele se mantém. Então, de 10 em 10 minutos eu volto para 90 quilômetros por hora. Tá? Então, esse é o período entre o tempo, né? O período é o tempo entre você começar uma coisa e voltar naquele mesmo evento. Tá bom? Então, você começou a 90 e voltou a 90 quilômetros por hora. Frequência. Frequência é pegar esse período, né? Colocar 1 dividido pelo período. É o número de vezes que aquilo acontece em um determinado espaço de tempo. Tá? A frequência é um pouco mais difícil de ser compreendida. Geralmente vocês conseguem compreender o período de forma mais tranquila. Como a gente está hoje sem minha mesa digitalizadora, eu perdi a minha caneta, eu vou tentar desenhar aqui, né, o que seria um formato de onda. Se ficar muito ruim, eu vou pedir um tempinho que eu vou pegar uma figura na internet e a gente vai trabalhando com a figura, tá? Eu vou tentar. Jesus. Essa era a parte que era para ser reta, tá? Não, não vai funcionar.
Bom, aqui a gente tem o que a gente chama de função periódica. Ela se repete de tempos em tempos. Ela começou aqui, por exemplo, no valor 0, foi subindo de uma determinada forma até o 1, desceu até o menos 1, subiu de novo até o 1, desceu até o menos 1, subiu, e assim ela vai se repetindo, né, o tempo todo, enquanto ela estiver ativa. Bom, o que a gente chama de período? Tá? O período, eu vou marcar aqui em azul, seria este espaço de tempo aqui, ó. Esse delta T, entre você começar, fazer todo o ciclo e voltar ao mesmo ponto inicial. Esse daqui é o período. E qual que é a frequência? Tá? A gente chama esse período, a letrinha que a gente usa para ele é o T maiúsculo, tá bom? Tem gente que usa o P maiúsculo também, e vocês ficam, né, à vontade, não tem uma notação comum. Qual que é a unidade que a gente usa para ele? A gente está falando de tempo, então a gente usa o segundo, tá bom? O que seria a frequência? A frequência a gente denomina por F minúsculo, tá? A frequência, ela é 1 dividido pelo período. Bom, vamos pensar num outro exemplo. Quantas vezes você escova o dente por dia? Vamos pensar. Geralmente você acorda, escova o dente, almoça, escova o dente, janta, escova o dente, ou vai dormir, escova o dente. Vamos pensar aí que, né, você faz isso. Qual que é a frequência de escovar o dente? É 3 vezes por dia. Então, a frequência é quantidade de eventos em um espaço de tempo. Bom, qual que é a unidade de frequência se a gente considerar o Sistema Internacional de Medidas? Ela é o Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo. Tá? Que é a mesma coisa de... Deixa eu só... Hoje eu vou apanhar bastante aqui, viu, gente? Desculpa, mas sem a minha canetinha fica difícil. O Hertz é a mesma coisa de você fazer número 1, dividido por segundo. Tá? É o número de vezes que aquilo acontece em um segundo. Bom, no caso da nossa tomada, por exemplo, a tensão ela tem a frequência de 60 Hz. Né? A cada segundo, esse ciclo de ir do valor máximo até o valor mínimo acontece 60 vezes na nossa tomada. Que é isso aqui. Ir do valor, por exemplo, máximo até o mínimo e voltar ao máximo. Isso acontece 60 vezes. Por isso, por exemplo, que a hora que a gente liga uma lâmpada, a gente não vê ela piscando. Tá? Alguém alguma vez já viu a lâmpada, né, piscando em casa? Antigamente isso acontecia com uma certa frequência, né? Quando a gente usava lâmpada incandescente e algum problema de energia, né, algum problema na transmissão de energia,
algumas vezes você via a lâmpada piscando, né? Ali, o nosso olho, o olho humano, ele não consegue detectar, né, a frequência de 60 Hz, apagar e acender 60 vezes por segundo. Mas, por exemplo, se for 20 vezes por segundo, a gente começa a perceber. Em teoria, o olho humano são 24 Hz, né? 24 vezes por segundo. Tem gente que consegue ver um pouquinho mais, tem gente que consegue ver um pouquinho menos. Então, você que, né, é gamer, geralmente você olha lá a sua TV, seu computador, ele é 30 FPS, né? Frames por segundo. Aí você quer uma resolução ou uma imagem mais bonita, você vai lá e coloca 60 FPS, tem um monitor que é 120 FPS. É isso daí que você está mudando, né? Quantas vezes você muda de quadro, né, dentro da sua TV, do seu monitor, por segundo? É a frequência de quadros, né? Quantos quadros passam lá no seu monitor por segundo? Para a gente sempre lembrar o que é frequência, pensem aí em vezes que uma coisa acontece por segundo. Bom, dúvidas, perguntas? Nenhuma dúvida por enquanto. Ó, essa aula eu vou colocar os slides que eu estou colocando hoje, mas assim que eu encontrar minha caneta, eu vou fazer ela com, assim, mais bonitinha as letras, tá bom, gente? Me desculpem mesmo, mas procurei aqui nos lugares normais e ela sumiu. E ela não é uma caneta, ela tem uma pontinha que eu até tenho 3 reservas, mas a pontinha direto no negócio não funcionou, não sei porquê. Mas eu vou achar. Então, o que eu queria trazer de período e frequência é isso. O que eu vou deixar de exercício para vocês dessa parte de período e frequência? Eu vou colocar situações em que eu pergunto qual é o período e qual é a frequência, tá? Eu vou falar assim, por exemplo, um dia tem 24 horas e eu tomo banho 2 vezes por dia. Qual é o período do meu evento banho? Meu período é um dia dividido por 2 eventos. Então, meu período é 12 horas. Minha frequência, 1 sobre 12 horas, ou a frequência de 2 banhos por dia. Bom, então são coisas desse tipo, para vocês relacionarem frequência e período. Isso foi tranquilo? Sim. Bom, se isso foi tranquilo, a gente passa para o próximo item da aula de hoje. Na aula de hoje, a gente precisa discutir 3 valores muito importantes. Quando a gente está falando um regime alternado, a gente tem 3 valores que nós precisamos conhecer. Tá? Quando a gente olha para a tomada da gente, a gente imagina que é um valor constante, mas a gente acabou de descobrir hoje que não era. E se eu colocar um multímetro, lembra lá que o multímetro media tensão, media corrente? Se eu colocar um multímetro para medir tensão na minha tomada, que valor vocês acham que vai dar? Uma pergunta até para casa, né? Depois coloco essa pergunta para vocês. Que valor vai dar lá? Na hora que você medir. A gente tem 3 valores, tá? Que a gente considera importantes no regime alternado. A gente tem o valor de pico, que é o maior valor, né, que pode atingir, por exemplo, a tensão, a corrente, tá bom? É o valor lá máximo, naquele nosso slide anterior, aqui, por exemplo, era 1, tá?
A gente tem o que a gente chama de valor de pico. A gente tem o valor de pico a pico, que é o valor lá de baixo até o valor de cima. Aqui no nosso slide seria do -1 até o 1. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, no segmento vertical. Então, seria a distância -1 até 1. Isso aqui dá um comprimento total de quanto? 2, né? Então, aqui o valor de pico a pico seria 2, bom? E a gente tem o valor, que é o valor mais importante, que é o valor RMS, tá? É uma média do valor de tensão, tá? Não é uma média simples, tá? Ela é obtida por uma formulação matemática que vocês não conhecem, que chama integral, tá? Ela computa todo o valor dessa onda ao longo do tempo e você tem uma média. Ah, professora, preciso entender como é que funciona essa integral? Não. Acreditem em mim, né? Ela é o valor de pico vezes o valor 0,702, 07071, tá? O que é esse valor aqui? Na verdade, esse valor aqui é o 1 dividido pela raiz quadrada do número 2, tá? Então, se você quiser um valor mais exato, né, é só você pegar o valor de pico, imagina que seu valor de pico é 10, e multiplicar por 1 dividido por raiz de 2. Ó, vamos colocar lá, valor de pico, 10 volts. Eu quero saber qual que é o valor de pico a pico e o valor RMS, tá? Vamos pegar nossa calculadora. O valor de pico, ele vai ser sempre 2 vezes o valor de pico a pico, né? Vai ser 2 vezes o valor de pico. E o valor RMS vai ser o valor de pico dividido por raiz de 2. Eu vou jogar esses números na minha calculadora agora. O valor de pico é 10, então vai ser 2 vezes 10, deu 20. Vou só escrever aqui, 2 vezes 10, 20 volts. E aqui vai ser 10 dividido por raiz de 2. 10 dividido por raiz quadrada. Opa, desculpa. 10 dividido por, abre aspas, raiz 2. Espera aí, pessoal, tá? Aí, agora apagou tudo. 10 dividido por raiz de 2. Não, meu Deus. Eu tô apanhando da calculadora. 10 dividido, abre parênteses, raiz. Pois não. Não. Vamos lá no Excel.
Boa, 10 dividido por 2 elevado a meio. 7,071, né? Se vocês lembrarem, é justamente o valor que eu tinha colocado aqui multiplicado por 10. Então, está coerente com a figurinha que eu tirei lá da internet, tá? Então, aqui deu 7,07 volts. Tá? Então, o que eu vou deixar de exercício para vocês? Eu vou deixar para vocês fixarem, né, o que é o valor de pico e o valor RMS, alguns exercícios desse tipo. Deixa eu abrir aqui. Exercícios desse tipo. Determine o período e a frequência, né? Só um minuto. Determine o período e a frequência, valor de pico a pico e valor RMS de cada uma das situações. Aqui, por exemplo, no eixo X, né, que é o eixo horizontal, eu tenho uma tensão em volts. No eixo Y, ao contrário, né? No eixo Y eu tenho uma tensão em volts e no eixo X eu tenho um tempo em segundos. Tá errado aqui. Já aqui eu tenho a corrente em miliampere aqui em pé e o tempo em segundos. Então, exercícios desse tipo, além daquele primeiro exercício com situações mais cotidianas para vocês pensarem sobre período e frequência, tá? Para a gente começar a entender. Na aula que vem, a minha ideia é trazer para vocês uma parte mais prática, mostrando aí com o Tinkercad como funciona essa onda senoidal. Não sei se a gente vai conseguir mostrar muita coisa. Se a gente não conseguir no Tinkercad, tem alguns outros simuladores, tá? E entrar um pouquinho mais nessa parte do regime alternado. Para a notícia de vocês, acho que vocês estão acompanhando, né? Vocês estão quase imunizados. A partir do momento que vocês estiverem imunizados, depois de 15 dias, a gente pode retornar, né? Então, está sendo discutido se, né, a gente conseguir realmente retornar presencial. A minha ideia para a eletricidade é que a gente vá em quantidades reduzidas, respeitando os protocolos, mas que a gente vá para o laboratório para que vocês pelo menos vejam, né, esses equipamentos pessoalmente, que vocês se ambientem com o laboratório, tá bom? Então, essa é a ideia. Eu sei que fica muito teórico, muito longe da prática, a gente falando aqui de regime contínuo, regime alternado. Eu teria a opção de entrar na matemática e falar um pouquinho mais sobre fasores, mas essa não é, a princípio, a minha ideia, tá bom? Se tiver ficado muito abstrato, muito sem sentido, por favor, avisem. Eu vou fazer os slides um pouco melhor, né, com a canetinha lá, ficou bem feio, mas eu coloco esses aqui também para quem quiser observar o que a gente fez exatamente durante a aula, tá bom? Dúvidas, pergunta?
Não, nenhuma dúvida. Então, para a aula de hoje é isso. Eu devo colocar os slides. Eu acho que essa canetinha está no meu outro lugar de trabalho, que é a casa da minha mãe. Eu espero que ela esteja lá. Mas se ela não estiver, aí eu vou ter que comprar uma canetinha, aí eu volto e converso com vocês no WhatsApp. Mas os exercícios eu vou colocar digitando, tá bom? Qualquer coisa também eu digito. Faço um slide tradicional lá do PowerPoint, tá bom? Eu devo colocar isso amanhã, de tarde. Então, eu encerro por aqui. Termino a nossa gravação. Desejo a vocês uma ótima semana e fico à disposição para qualquer questionamento.